Olá, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde. Conforme eu havia falado, de fazer uma live hoje, de forma diferenciada, num horário diferenciado, mas estou aqui para conversarmos. Quem puder, depois até mandar um aviãozinho aqui para mais pessoas verem e avisar seus amigos, seus colegas, porque nós vamos conversar rapidamente. Eu não vou fazer uma live muito longa, mas é para deixar registrado aqui mais um tema que é um pouco delicado, é doloroso falar sobre isso, mas como a visão sistêmica vê a questão do câncer. Não estou dizendo que a forma da visão sistêmica é a única forma de se olhar para as doenças, e principalmente para o câncer, que é uma questão tão... sempre, quando se tem a notícia de um câncer, é bastante delicado, não é? Até enquanto eu estava fazendo a formação da nova medicina germânica, a reprogramação biológica, uma das coisas que me chamou bastante atenção, e eu concordo plenamente com isso, é quando se dizia assim, o que mata não é o câncer propriamente dita, o que mais mata é o medo. O medo, por quê? Porque nós carregamos memórias, todos nós seres humanos, carregamos memórias de que o câncer é algo fatídico, é uma doença fatal. E todos, eu creio que não existe um ser humano que não tenha na sua história familiar, na sua história de amigos, de amizades, de história de vida, alguém próximo que não teve o problema com essa doença. E uma das coisas que eu faço, assim, que me chamou muito a atenção e eu preciso compartilhar mais uma vez, é uma das principais causas dessa doença, que afeta tantos seres humanos e cada vez mais tem atingido pessoas mais jovens. Pelo que a gente sabe, diz que vai ser cada vez mais pessoas mais jovens, pessoas na faixa dos 20 anos com câncer. Não que isso nunca tenha acontecido antes, mas geralmente o câncer, quando a gente sabe de notícias assim, geralmente são pessoas com idade mais avançada, não tão avançada, mas claro que ele não escolhe idade, mas geralmente era, quando, assim, um tempo atrás, era mais pessoas, sei lá, depois dos 40, 50 anos, né? Hoje já não é novidade de pessoas mais jovens sofrerem com isso. Câncer das mais variadas formas, não é? Então, gratidão, Daniela. Eu sei que é um horário, assim, totalmente fora do normal. O horário mais competido de lives é às 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, mas como eu já tenho outros compromissos agendados, atendimentos agendados, então eu pensei de deixar gravado aqui depois, quem quiser vai assistir depois. A gente vai estar compartilhando nos grupos, na lista de transmissão. Gratidão, Daniele, gratidão, Juliano Pires, Barbie, Juliano Pires, tá. Eu vou deixar gravado assim. Então, o que dentro do olhar sistêmico e dentro também da nova medicina germânica, para quem já me segue, para quem já me conhece, nós sempre vamos estar falando, eu já falo isso, e eu vou, até meu último suspiro, vou estar falando sobre isso.
das dores emocionais que se escondem por trás de todo e qualquer conflito, inclusive das doenças, principalmente das doenças. Eu te falo, desde as tuas unhas quebradas, as unhas que você rói, o cabelo que cai, calvície, tudo, absolutamente tudo. Uma vez até um pastor de uma igreja evangélica que veio fazer um atendimento comigo, ele me questionava muitas coisas. É claro que a Bíblia tem muita explicação, ela é uma referência para nós, é uma base para nós também, nós terapeutas, profissionais da psicoterapia. Olá, Marisa, boa tarde, seja bem-vinda. Então, a Bíblia tem muitos códigos que todos nós sabemos, porém, quem é daqueles, assim como eu já fui aquela católica mais assídua, ferrenha e tal, hoje não sou mais tão, mas eu sou praticante, mas não sou aquela de estar nas missas a toda hora e tal, porque teve mudanças na minha vida, né? Então, tem as minhas razões. Porém, a Bíblia digamos assim, uma fonte de muitos códigos para nossa soluções daquilo que nós procuramos. Entretanto, muita gente se apega só de falar, porque se eu tiver fé, eu vou. Tudo bem, fé é importantíssimo. Eu acredito que pessoas, claro, não tenho nada contra quem é ateu, né? Mas sem fé é um pouco complicado. Se você não tiver aquela autoconfiança, aquela fé em algo maior, num poder maior que tudo pode, é complicado. Porém, vamos falar aqui do câncer, e não importa se você que estiver participando da live aqui, ou quem for assistir essa live depois ainda, tiver alguma pergunta em específico, de tipo, o que significa o câncer em tal lugar? O que significa o câncer no estômago, no fígado, nos rins ou nos intestinos? Pode me escrever no direct, ou pode perguntar aqui que eu vou estar respondendo. Mas eu vou falar assim do câncer de forma geral. Dentro de toda essa bagagem, dentro de toda essa visão terapêutica que a gente defende, que eu defendo tanto, todos nós somos moldados, a nossa programação ela é feita sempre lá na primeira infância. A primeira infância é o quê? 0 aos 7 anos de idade, momento da concepção, fase intrauterina e também, principalmente, lá na primeira infância, que é considerada do 0 aos 7 anos. E aí, óbvio que também, isso nós chamamos, muita gente fala assim, genética, mas nós temos hoje o estudo da epigenética, que prova que nem tudo é genético, que tem coisas que também são da epigenética, que a epigenética significa o ambiente onde você convive ou conviveu, porque existem provas também de que irmãos gêmeos que foram gerados dentro do mesmo ventre, são gêmeos idênticos, mas que foi, por exemplo, do mesmo pai, da mesma mãe, gêmeos idênticos, porém eles foram dados em adoção e foram separados, criados em ambientes diferentes. E, obviamente, na vida adulta ou na vida fora, eles tiveram diferenças de tipos de problemas, de conflitos e de doenças, principalmente. Não vou me ater nisso agora, mas nós temos inúmeras provas de que a epigenética prova de que nós somos também o resultado, você é o resultado do meio ambiente onde você vive, das pessoas com quem você se relaciona, do tipo de grupos com que você frequenta,
o tipo de crenças, o tipo de defesas, o tipo de conversas, os tipos de sentimentos que nós alimentamos, mais alimentamos no dia a dia. E principalmente no decorrer de uma vida. Então, um dos principais desencadeadores do câncer vem muito em decorrência das pessoas que têm dificuldades de falar não, de impor limites. Assim como eu já pus no meu story hoje, a pergunta assim: você sabe impor limites? Você tem dificuldades de dizer não? Você sabe quais as consequências na vida das pessoas sabe aquelas pessoas que são as salvadoras? Dentro da linguagem corporal neo-reichiana, William Reich, ele definiu 5 tipos de características, 5 tipos de caráteres que nós definimos, que ele pré-definiu, que ele usou, e que quem estuda a linguagem corporal neo-reichiana faz muito sentido a gente observar no formato do corpo de cada ser humano, de cada pessoa, o formato do rosto, o formato dos olhos, o formato da boca, o formato do tronco, o formato das pernas, do quadril, tudo vai contando como foi a fase de milenização de cada um de nós. E todos nós temos os 5 tipos de características em nosso corpo. Todos temos, que é o quê? Eu vou falar rapidinho. A característica do oral, do rígido, do masoquista, do esquizoide e do masoquista, esquizoide e do... Deixa eu ver. Oral, rígido, masoquista, esquizoide e o psicopata. Só que quando a gente fala psicopata, não é exatamente aquele... Sim, eu já vou falar um pouco mais. Não é aquela psicopatia dos filmes de psicopatas, mas claro que tem bastante semelhanças, né? Tá, eu já vou falar aqui. Então, aquela pessoa, eu tive muito disso, hoje é diferente, né? Mas todos nós temos na família aquele tipo de pessoas que tem muita dificuldade de falar não, e principalmente, geralmente por trás desse tipo de atitudes também existe mais o papel da salvadora, ou do salvador, sabe aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que geralmente as mães, coitadas, as mães que tiveram muitos filhos, ou que têm vários filhos, elas, tipo assim, elas estão salvando cada um da família, e quem fica por último sempre é ela mesma. E principalmente, a característica predominante que acaba mais cedo ou mais tarde desencadeando num câncer é a dificuldade de impor limites, a dificuldade de dizer não. E por quê? Qual é a dinâmica? Agora vem uma outra pergunta. Qual é a dinâmica por trás da dificuldade de dizer não? Por que a gente sofre tanto? Mesmo, por exemplo, assim, desde o nosso pai, nossa mãe pedindo para fazer alguma coisa, até depois teus amigos de escola, colegas de escola, professores, vizinhos. Olha, eu já escutei tanta coisa, tantos tipos de comportamentos, e ao mesmo tempo observar as pessoas no dia a dia. Você vê muito rapidamente o perfil. Eu acho que não precisa nem ser muito inteligente de observar o perfil das pessoas muito boazinhas que têm dificuldade de dizer não. E qual é a dinâmica? Isso está errado, Roseli, então, em ser bonzinho, ser boazinha? Não, eu não estou dizendo isso. É lógico que nós precisamos das pessoas dóceis, nós precisamos ser... É muito importante para cada um de nós ter amor, carinho, afeto,
ser dócil, sermos pessoas amáveis, principalmente nós mulheres, mas o homem também, não faz mal nenhum ser uma pessoa dócil, porém, tudo tem a dose certa. Deixa eu ver, eu já vou ver as colocações da Daniele aqui, tá? Sim. Só quero completar o meu raciocínio aqui. Então, qual é a dinâmica oculta por trás da pessoa que é muito boazinha, queridinha, que é a salvadora, e que quando ela... Sabe aquela pessoa que, de repente, ela começa a se dar conta, peraí, eu ajudo todo mundo, eu salvo todo mundo, e por último, em último lugar, fico eu. Sabe aquelas mulheres que falam assim... eu não tenho tempo para arrumar unha, eu não tenho tempo para cuidar de mim, cuidar da minha aparência, cuidar do meu cabelo, cuidar da minha saúde. Qual é a dinâmica oculta por trás disso? Como eu falei, não tem nada de errado em ser bonzinho, ser boazinha, ser uma pessoa dócil e amável. Porém, quando isso passa a nos prejudicar, porque vai chegar uma época da vida que o cansaço pega, que as dores físicas pegam. Isso quando não chega na questão da autoimagem, da autoestima baixa, sobrepeso. Olha, isso reflete de inúmeras formas. Depressão, baixa autoestima, sobrepeso, isso quando não cai em doenças, né? Mas principalmente dores físicas, sobrecarga, tipo dores nas costas, dores na cervical, dor no ombro, tudo isso são indícios de que essa pessoa carrega muita coisa que não é dela, né? Eu sei que se você é uma pessoa que nunca ouviu falar de constelação familiar, que nunca ouviu falar em terapia, que nunca ouviu falar de que por trás das doenças existem, principalmente as doenças repetitivas, desde uma febre, desde uma gripe muito recorrente, desde uma dor de garganta muito recorrente, muito repetitiva. Não, é porque eu fiquei no sereno, já deu dor de garganta. Porque lá no Japão vai chover, então em mim já tá dando gripe. Para tudo. Nós temos centenas de milhares de pessoas a nível planetário que já conhecem, que já entendem que por trás de todo conflito repetitivo, e pior ainda, por trás de todas as doenças, quando chega num câncer, é o nosso corpo pedindo, pelo amor de Deus, querida pessoa, pare e olhe para as mensagens que o corpo está te dando. Quando o corpo chega a dar sintomas de dores, é o corpo gritando, querida pessoa, pare e olhe para isso. Então, o câncer, de forma geral, de forma genérica, tem muito a ver com essa dificuldade de impor limites. E qual é a dinâmica por trás da dificuldade de impor limites e dizer não? Necessidade de aprovação. Já ouviu falar nisso? Qual é a tua idade hoje? Então, eu vou até digitar aqui, necessidade de aprovação. Essa é a dinâmica que mais nos faz adoecer em todas as áreas da nossa vida. Quem de nós, seres da espécie humana, é tão perfeito, se sente tão perfeito, que nunca fez algo, mesmo contrariado, mas fez algo para agradar alguém. Principalmente quando se trata de relacionamento afetivo. Meu Deus do céu. Aí, quem de nós já não perdeu o chão, né? Isso entre homens e mulheres. Deixa eu ver aqui uma colocação a da Daniele aqui, ó. Eu acredito que não seja só a dificuldade de dizer não, e sim também a dificuldade de colocar para fora, ficar engolindo em vez de expressar. É óbvio, querida Daniele.
É óbvio, eu também. Eu passei isso muito. Mas ficar engolindo é porque a gente não sabe dizer não, mais uma vez, né? Tipo assim, claro que existem situações, um trabalho, um emprego, um cliente chato, um cliente difícil. Oh, meu Deus, e relacionamentos afetivos difíceis, complexos, uma sogra, um cunhado, uma cunhada, um parente que você tem que aguentar por não importa qual razão, mas que você então fica engolindo muito boi com chifre e tudo, muitos sapos. Querida Daniele, pois as pessoas que não expressam ou falam também sofrem. Com certeza, eu sei muito bem. Nem sei quem é a Daniele aqui que está falando, não sei se eu te conheço assim pessoalmente, mas é exatamente isso. Tumores, o nosso corpo não sabe mentir nunca. Isso já é fato. Ah, mas o que você está falando, Roseli? Eu não acredito nisso. Que doideira é essa? O corpo não sabe mentir. Olha, querem ver uma prova real disso, do que eu estou falando? Uma prova real. Eu, Roseli Maria Wagner, carrego dentro de mim, é lógico que eu não vou mostrar aqui, não vou, mas eu carrego dentro da minha garganta uma espécie, tem gente que fala já chamaram de tumor, mas não é tumor, tem um outro nome que me fugiu. Ai, meu Deus do céu, como é que é? Mas enfim, é um pólipo, eles falam, se não me engano, eles falaram que nasceu um pequeno tumorzinho na garganta, do lado direito. Isso já há uns 15 a 16 anos atrás. Não é tumor maligno, por enquanto não é. Estou cuidando, lógico que tem cuidados, tem otorrino cuidando disso, mas se fosse um tumor maligno, há 16 anos dentro de mim, provavelmente eu já teria que ter feito quimio, rádio, e não sei se eu estaria viva ainda. Mas quando eu estava há 13 anos atrás, em 2013, não 13 anos atrás, em 2013 estava fazendo a formação da reprogramação biológica, Nova Medicina Germânica, foi estudado bastante sobre o que fez aparecer esse negócio na minha garganta, que não dói, não machuca, mas incomoda de vez em quando na fala, depende do que eu tô, quando eu tô muito ansiosa, eu sinto. O meu corpo disse o seguinte, na interpretação da Nova Medicina Germânica, agora você não precisa mais engolir nada daquilo que você não quer. Por isso, Dani, eu sei muito bem do que você está falando, porque eu fui, e aí não estou dizendo que eu estou 100% curada, eu quero ver a pessoa que fala assim, eu sou a pessoa mais perfeita desse planeta, eu não tenho problema nenhum. A pessoa que fala assim, eu não tenho problemas, é a primeira que tem. A que mais está fazendo esforço para esconder as dores. E muitas vezes até ela pode falar isso, geralmente são seres da espécie masculina que dizem, eu não tenho problema, eu não preciso de negócio desse, eu não preciso de terapia, isso é coisa para frescura. Beleza, tudo bem, respeitamos os pensamentos e atitudes de cada ser humano. Porém, não existe um ser humano perfeito. Não existe um ser humano perfeito. Todos nós, a espécie humana, somos imperfeitos e estamos aqui no planeta Terra para nos... Sua amiga da Miriam Barbie, claro, querida. Tá, então, obrigada, gratidão por estar aqui, né? Enfim, não existe ser humano que não tenha conflitos durante a vida inteira. Épocas mais, épocas menos, épocas mais fortes, épocas menos fortes, mas nós temos os nossos
desafios, os nossos probleminhas, desde na vida afetiva, na vida financeira, na saúde, na vida profissional. Então, enfim, o câncer, que é o assunto da live de hoje, é uma das consequências em você não ter uma identidade clara, em você não se conhecer, em você não estar conectado 100% com a sua verdadeira identidade e propósito de vida. Como assim? Como assim que eu não sei? Eu tenho minha carteira de identidade, eu sou fulano de tal. Eu não estou falando disso, eu estou falando assim. Quem é você? O que te faz feliz de verdade? Principalmente na área profissional. Aquilo que você exerce como profissão hoje, tanto faz autônomo ou colaborador de alguma empresa, isso que você faz como na área profissional que você está atuando, você faria, inclusive, mesmo sem ser remunerado? Você sente prazer na área profissional que você atua? Porque esse é um dos primeiros quesitos para se entender qual é o nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Ou você é mais uma daquelas pessoas que fala assim, eu estou nessa profissão, nesse emprego, porque eu preciso pagar as contas no final do mês. Eu não estou dizendo que possam ser situações temporárias. Porém, quando você passa muito tempo na vida afetiva, num relacionamento tóxico, num relacionamento que não é pelo menos saudável, que não é um relacionamento adulto, e você vai aguentando 1 ano, 2 anos, 20 anos, e você não faz nada ou não muda aquela situação, isso é, no mínimo, muita desconexão com a sua verdadeira identidade. Por quê? Por necessidade de aprovação. Mas você precisa se sentir aprovado por quem ainda? O que te impede de você falar assim, stop, chega, eu vou pegar as minhas coisas, as moedas, os talentos que eu recebi, se são 1, 5 ou 10 talentos, que significa, isso é uma parábola bíblica, todos nós que temos um pouquinho de conhecimento de religião, sabemos dessa parábola, né, a parábola dos talentos, que isso significa o quê? Pegar os conhecimentos, pegar a vida que nós recebemos dos nossos pais, se foram 3 moedas, 5 moedas ou 10 moedas que nós recebemos, é essas moedas, é esses talentos, é esse conhecimento que nós temos que pegar e fazê-los multiplicar, fazer render mais aquilo que nos faz feliz. Então, toda vez que nós estamos numa situação afetiva, na vida afetiva, num relacionamento de colegas, de amizades, de relacionamento profissional, que muitas vezes você odeia talvez o chefe, porque eu já atendi muitas pessoas que estão num trabalho e até me lembro de um caso, não só uma vez, mas uma senhora que trocava de emprego toda hora, e era incrível como ela, toda vez ela implicava com a chefa dela, com a superiora, ou às vezes se a proprietária do estabelecimento onde ela estava trabalhando, se o proprietário era uma mulher, ela tinha implicância muito grande sempre com mulheres, ou com a chefa, com a proprietária, e trocava de emprego, não demorava 1, 2 meses, já tinha implicância de novo, trocava de emprego. Então, qual era a dor, qual era a dinâmica oculta naquela questão? E que você pode também, às vezes, fazer pegar uma chave aqui. Quem é o
quem foi, no caso dela, quem foi a primeira referência de chefe na vida dela. No caso dela, era a mãe. Sabe aquelas casas onde a mãe é a manda-chuva, a mãe é a que puxa a carroça, a mãe é muito controladora, mães narcisistas? Isso tem uma grande tendência de atrair, aliás, de resultar em filhos, em filhas que não se acham muito na vida, né? Mães muito controladoras e que são pessoas que têm muitas dificuldades em conseguir um bom relacionamento com chefes, no caso com mulheres. E assim isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, toda vez, claro que todos nós tem situações na vida e épocas em que a gente precisa se sujeitar, às vezes aguentar uma situação, fazer algo mesmo contrariado. A criança, lógico, a criança se joga no chão, faz birra, depende da criança, né, também, até bate pé e coisa e tal, mas tem vezes que os pais põem limites, né, então tudo depende, são situações e situações, casos e casos e casos. Mas o que eu quero deixar aqui como reflexão no dia de hoje, qual é, de 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação com a vida que você está levando hoje? Na vida, vamos colocar 4 áreas. A primeira, a área afetiva, de 0 a 10, que nota você dá, o teu grau de satisfação? Na vida profissional, como de 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação? Na vida financeira, na área afetiva, na área financeira, money, qual é o teu grau de satisfação? E na vida da sua saúde, então, amor, afetividade, profissão, dinheiro e saúde. De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Grau de satisfação. Então, eu tenho certeza que, assim, sempre uma das áreas da nossa vida não tá aquelas coisas, né? Não tá legal. Gratidão Bernadette, que entrou aqui agora, gratidão Giovanni, gratidão duplo sentido, duplo prazer, enfim, gratidão por todos que já passaram por aqui, que vão assistir essa live depois, eu vou deixar ela gravada, mais por causa do horário, que nesse horário eu sei que não é todo mundo que pode, mas enfim, o recadinho que eu quero deixar aqui é o câncer de forma genérica. Claro que, como eu falei no início, antes, cada órgão do nosso corpo com câncer, ele tem uma dor emocional, segundo a visão sistêmica, segundo a visão da nova medicina germânica. O Dr. Hammer e também o Bert Hellinger foram estudiosos de uma vida inteira, mais de 90 anos de estudo, dedicação e busca de entendimento sobre as dores da alma, as dores que os remédios não curam. E que a somatização, isso lógico, essa dificuldade de dizer não é de um ano que você passa não sabendo dizer não, que no ano seguinte vai te dar câncer. Não estou dizendo isso. Mas, claro, muda de pessoa para pessoa, muda da quantidade de mágoas, de ressentimentos, de coisas que você fica guardando e remoendo. E muitas vezes pode até não ser, esse câncer pode até não ser especificamente vindo da tua dificuldade de dizer não. Mas segundo o olhar sistêmico, a criança, nós todos somos criança um dia, ela tem um amor tão grande pelo sistema familiar, ela ama tanto o pai ou a mãe e a necessidade de se sentir pertencente a um grupo, e o primeiro grupo se chama família. O Hellinger dizia, a necessidade de pertencer é tão grande, o amor é tão grande pela família que nos faz, inclusive, adoecer.
Então, muitas vezes, dependendo do tipo de câncer, o que aconteceu, pode não ser diretamente seu, mas um amor que nos fez, que fez você adoecer, que te faz adoecer. Então, assim, como mudar isso? É dizer assim, vou pegar uma espada, vou dizer assim, chega, acabou, agora é independência ou morte, porque a partir de hoje eu não faço mais... Não é assim. Pelo menos eu acredito que não vai ser muito legal. As pessoas que estão acostumados com você sendo a boazinha ou o bonzinho vão estranhar bastante, vão se afastar, vai dar briga, vai dar furdunço, vai dar muito descontentamento. Porém, uma coisa é fato. Se você não mudar, se você não mudar a tua forma de pensar e as atitudes no dia a dia, como é que você vai querer resultados diferentes? Então, devagarinho, é para isso que existe tantas ferramentas hoje em dia disponíveis para você, primeiro, constatar, tomar consciência de como funciona a engrenagem humana, como funcionam as dores emocionais, o que é mente consciente, o que é mente inconsciente, o que podem ser dores inconscientes. Primeiro, tomar consciências, ver como isso faz sentido dentro de você. Através uma das ferramentas que eu proponho sempre gratuitamente é você participar das constelações de grupo, online ou presencial. Amanhã nós vamos ter constelação presencial aqui onde eu estou atendendo. E, então, assim, existem inúmeras formas e ferramentas de você mudar essa realidade. Primeiro, tomando consciência. Segundo, devagarinho, no seu tempo, no jeito certo, no tempo certo, você vai mudando de atitudes, também no dia a dia. Que isso é uma coisa automática, ela vai acontecendo. É difícil tomar, assim, fazer aquela mudança drástica de uma hora para outra. E os resultados amanhã já serem diferentes. Não, como dizia o Hellinger, o movimento da alma é diferente do movimento da mente. A mente racional é diferente. Na mente racional nós queremos, é tudo para ontem, não é para amanhã. Não, pronto, puf, tem que resolver. Só que o movimento da alma não é bem assim. Ou então até a religião fala assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas uma coisa é fato. Você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, como é que anda? Como é que anda esse relacionamento, essa facilidade em impor limites, em impor respeito aos teus sentimentos? Claro que precisa ter uma linha de equilíbrio, precisa ter sabedoria para lidar com as pessoas ao seu redor, as pessoas que nós amamos no dia a dia, a nossa família. Não tem como simplesmente chegar e tocar todo mundo, porque amanhã depois você está sozinha e também não é saudável. Então, ter sabedoria. Primeiro, tomar consciência e, dentro dessa conscientização, usar a sua sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Ter inteligência, ter conhecimento, é uma coisa. Ler muitos livros, fazer muitos cursos, muitas formações acadêmicas, isso é ter conhecimento. Ser inteligente é ter muita bagagem, muita inteligência. Agora, aplicar isso na vida real, com todos os tipos de pessoas diferentes, de partidos diferentes, de religiões diferentes, de times diferentes, enfim, com mentalidades tão diversificadas que nós temos que conviver no dia a dia. Isso sim, é preciso ter muita sabedoria para lidar com todas essas diferenças e você ainda ficar imune a carregar muitos ressentimentos, mágoas, tristeza, raiva, ódio, esses sentimentos negativos que
nos fazem adoecer e também refletem em todas as áreas da nossa vida. Ok? Já demorei bastante aqui. Então, esse é o recadinho de hoje, mas eu quero deixar um convite especial ainda agora. Na próxima semana, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2022, eu vou estar ministrando 3 noites de aulão gratuito. Me acompanha aí nas redes sociais, nos stories, eu vou estar falando cada noite qual vai ser. Não é só uma aula onde eu vou estar só falando, você tem que escutar. Não, vai ser aula com dinâmicas, com vivências na prática. Só que para isso você precisa entrar no grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, na bio do meu Instagram tem também o grupo do WhatsApp que você pode fazer parte, Código Oculto Novembro 2022. Então, precisa estar no grupo do WhatsApp, ou também mande um direct para mim, que eu vou te mandar o link do grupo. Enfim, tem inúmeras formas de você poder fazer parte dessas aulas gratuitas e já aproveitar, ajudar e ser ajudado durante as próprias vivências, as próprias dinâmicas. São 3 noites de oportunidade ímpar para você mudar os resultados daquilo que hoje ainda está te incomodando na vida. Não importa a área da vida. O câncer é apenas uma das consequências da dificuldade em impor limites e principalmente em não saber, em não conhecer a sua verdadeira identidade e o seu propósito de vida. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Então, se você quiser fazer parte, me acompanhe aí nas redes sociais. Eu vou deixar também no link aí do lado. O link não vai aparecer na descrição, vou deixar falando sobre as nossas aulas gratuitas e também postagens no dia a dia, os reels aí. Vou estar sempre falando sobre a questão do código oculto em nossa vida e como nós podemos usufruir desse código oculto para curar, para solucionar aquilo que ainda está nos incomodando muito. Beleza? Gratidão, gratidão profunda e infinita pelo seu tempo, pelo seu bem mais precioso, que é o tempo. Por você ter passado aqui, de você ter depois assistido esse vídeo, e bora lá para mais conhecimentos e na próxima semana fazer parte dos aulões aí, beleza? Beijo no seu coração e um excelente final de tarde ainda aqui.